Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13. Hoje eu acho que vou fazer um negócio um pouco diferente, vou lembrar todo mundo que esse é o último podcast de aquecimento para esse super evento, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Integridade e Segurança, voltado para a NR13, né? Um evento fantástico e com causas nobres, né? Talvez no final da live a gente fala só mais um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui no podcast a gente fala tudo sobre como você, inspetor de equipamentos, que é engenheiro mecânico, pode atuar dentro do nicho da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. Eu estou aqui com ele, meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. E aí, como é que tá, Marcos? Opa, tô bem, cara, tô bem, graças a Deus, estamos aí, né, na luta e, cara, é uma expectativa muito boa, né, porque imagina Com certeza. que foram meses, né, meses de preparação para esse congresso e com certeza vai estar muito show de bola, porque só fera, né, só fera, o pessoal aí, os palestrantes são autoridades no assunto, né, cada um na sua área e eu achei muito legal, o conteúdo tá muito top. Já temos aí, acho que mais de 80, acho que quase 100 inscritos, né? Então, ainda tem hoje e amanhã o Olha pessoal só. decidir aí se vai ou não, né? Já temos aí mais de Aham. 100, quase 100 inscritos. Acho que não bateu 100 ainda não, mas tem quase 100. Lembrando que, antes da gente começar aqui no tema, que é um tema muito top também hoje, lembrando Eu que não falei o tema ainda. o nosso congresso, tudo que a gente arrecadar vai ser revertido, né, para uma instituição de caridade aqui da cidade. Então é algo bem bacana. Coloquei um vídeo lá mostrando, falando sobre isso. Né? Nós estamos Legal. doando. Então quem está entrando para se atualizar no congresso, além de se atualizar tecnicamente, ele está doando para as pessoas aí, né, doando para os velhinhos lá do asilo aqui de Do Sertãozinho, asilo. doando alimento, né, roupa para o frio. Então, quer dizer, é algo realmente solidário. E é isso aí, vamos para o que interessa aí, que é nosso Vamos lá, podcast. vamos lá. Então tá, hoje o nosso tema é o coração da indústria, que é a importância das caldeiras a vapor, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E aí eu queria começar falando o seguinte, que o primeiro parágrafo, nos primeiros parágrafos da NR13, a gente sabe que ela fala sobre o campo de aplicação da norma, as disposições gerais, aí tem a questão de o que ela define o que é um risco grave iminente, né? Depois fala sobre projeto de alteração e reparo, PAR, e aí já a partir do item 13.4 ela já começa falando sobre caldeiras. E esse Uhum. é um tema muito sugestivo, né? E eu queria que você comentasse sobre ele, né? Se você também acha que a caldeira é o coração da indústria. Cara, eu sinceramente acho sim, eu acho que é o coração da indústria, né? E porque sem caldeira, pelo menos as indústrias que utilizam vapor, não vão conseguir fazer nada, não rodam, né? Então, com certeza, a caldeira é o coração da indústria. E tratando desse assunto de uma forma mais ampla, algumas indústrias não têm uma só caldeira, tem várias, né? E tudo isso por É, quê? Para que não pare. Então, imagina que uma indústria que tem uma caldeira só, ou seja, tem um coração só, se aquela caldeira falhar ou parar por algum motivo, ou tiver alguma manutenção, né, a empresa inteira para. A empresa inteira com para. certeza. Porque, geralmente, a maioria das indústrias, e isso eu estou falando de laticínios, frigoríficos, né, granjeiros, sei lá, pessoal, farmacêutica, indústria farmacêutica, todas essas indústrias utilizam o vapor para troca térmica, para realmente gerar ali um cozimento, ou, cara, assim, é o coração da indústria, sem dúvida nenhuma. E não pode falhar, não pode falhar. Porque geralmente quando o É, coração falha, o cara morre, né? Levando para esse exatamente. lado. Levando para esse lado. Quando o coração falha, o cara morre. E se a caldeira falha, com certeza isso vai trazer muitos problemas. Então eu acho que é um tema excelente. Excelente. Legal, legal. E fazendo uma analogia aí com o ser humano, né? Imagine que legal se a gente pudesse ter dois corações, né? Igual tem indústria que tem duas caldeiras. Se a gente tivesse dois Exatamente. corações, cara, pifou um, tem um reserva ali, nós conserta o que pifou, ia ser sensacional. Com Mas certeza. assim, vamos aqui seguindo. Então, falando um pouquinho do coração, ele é um órgão vital, né, para a sobrevivência do ser humano.
Então, eu acredito que é uma comparação realmente que faz muito sentido, né? Que é importante aí para a gente trazer isso, esse paralelo com a indústria. Assim, podemos dizer que em termos de custos, a caldeira também, assim como um coração pode custar uma vida, uma caldeira deve ter um custo muito, muito alto, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Ah, sim. Ó, hoje em dia, é claro que caldeiras existem de vários tamanhos, modelos, capacidades diferentes, né? Então não dá para a Uhum, gente falar que custa X reais, porque a gente estaria errado, porque existem vários modelos. Talvez uma caldeira as mais utilizadas hoje, a gente até tratou disso no último podcast. Quem não ouviu, né? Pode ir lá ouvir. Nós falamos sobre a questão dos tipos de caldeira. E lá a gente falou sobre a caldeira flamo-tubular, que é uma caldeira mais simples, mais básica, que tem a uhum, maioria delas tem um vapor saturado, né? Que é sim, utilizado na grande maioria das indústrias. Então, essas são as mais comuns. Uma caldeira como essa, né, pode variar em torno aí de 100 mil, 200 mil reais, né? Uma caldeira dessa nova. Agora, existem caldeiras de grande porte, que aí já são caldeiras aquatubulares, talvez uma caldeira monodrum, né? Com uma produção de vapor muito maior do que essa, que até a maioria dessas caldeiras fazem cogeração de energia, né? Ou seja, transforma vapor em energia elétrica através de turbinas, geradores de energia, enfim. Essas caldeiras, elas variam em torno de 50 a 100 milhões de reais. Olha só, isso eu estou falando do oh, CAPEX, né? Que é o investimento de bens de sim, capital. Então, o CAPEX de uma caldeira pode chegar a 100 milhões de reais, ou mais. olha Nós só. temos aqui, por exemplo, em Lençóis Paulista, tem uma caldeira que é a maior caldeira de recuperação química que está sendo feita, né, no mundo. Tem, Uhum, se eu não me engano, 12, 13 andares de altura. Se compara a um prédio de 13 andares. Aí você imagina, né, o tamanho que é a caldeira. E uma caldeira dessa é mais de 100 milhões de reais para ser produzida, né? Que é o turnkey, que a gente fala que é chave na mão. Produz essa caldeira, fabrica e instala. Mais de 100 milhões. Só para você ter uma certo. ideia, segundo informações, a China investiu, porque a Bracell, né? É uma empresa de Abração. capital aberto, mas a grande maioria aí é da China, esses investimentos. E os chineses investiram mais de 9 bilhões de dólares, mais de 9 bilhões, desculpa, 9 bilhões de reais, mais de 9 bilhões de reais naquela fábrica de Lençóis Paulista. Então aí dá para você imaginar o tamanho que é a fábrica como um todo. E uma caldeira dessa é Uhum, com certeza muito mais do que 100 milhões de reais, né? Então, com certeza é um capex muito alto. Fora, ok. né, sem falar no OPEX, né, que é a parte de despesas operacionais. As despesas operacionais de uma caldeira, desde a pequena até a maior, elas são altas as despesas operacionais. Porque você tem que tratar a água, você tem que ter bombeamento, então ela tem que estar sempre com vários acessórios ali, sempre revisados. Você tem o Uhum, combustível que você vai queimar na caldeira, né? Você tem que ter profissionais devidamente treinados. Então, tudo isso gera um custo operacional da caldeira, que aí envolve também, né, em alguns casos, até milhões de reais também. Então, uma caldeira de mais de 100 milhões, com certeza você vai ter um OPEX de mais de 1 milhão. Quer dizer, para com fazer toda certeza. essa operação e para ter todo esse trabalho. Então, nós estamos falando aqui de realmente investimentos milionários, né? Marcos, não, mas a minha caldeira lá do meu laticínio é pequenininha, né? É uma flama tubularzinha e tal. Tudo bem, tudo nas suas devidas proporções. Estamos falando aqui de caldeiras que existem vários tipos e formatos diferentes. Então, com certeza, esse CAPEX, esse OPEX vai ser diferente também nesses casos. Legal, legal, Marcos. Então, assim, a gente vê claramente que esses equipamentos, dependendo da aplicação e do modelo da caldeira, ele tem um custo altíssimo, né? E eu gostaria de adentrar um pouco, agora mudando de valor para. Porque, assim, quando você paga caro em uma coisa, você quer o quê? Você quer que ela dure, né? Então, eu queria Claro. falar um pouquinho sobre isso agora, sobre a vida útil. Quanto tempo, como que funciona isso dessas caldeiras a vapor? Cara, essa pergunta é muito legal porque, é,
como que a gente sabe, né, quanto tem de vida útil? Tudo depende de como você usa, né, o equipamento. É igual o corpo humano, pô. Se você só tomar cerveja e comer torresmo, Já vai ter era. uma hora que o seu corpo não vai aguentar. Você vai ter uma vida Não vai útil passar na porta. você vai ter uma vida útil dos seus órgãos vitais, né? Que o coração é um, inclusive, reduzida. Imagina que você vai ter problemas de saúde, colesterol alto, sei lá, o que mais, né? Mas imagina Diabetes, que pressão diabetes, alta. pressão alta, vai ter um monte de coisa. Problemas de coração, inclusive. E aí a gente Isso. pensa assim, como que a gente avalia a vida útil de um equipamento? Tanto vaso de pressão como caldeira. Claro que para monitorar a vida útil, a gente tem que ter alguns dados, que isso está tudo dentro do prontuário. Né? Imagina que o prontuário da caldeira vai vir, tem que ter lá os dados para monitoramento da vida útil. Isso aí está no item, no caso de caldeiras, está no item 13513, a linha A. Então lá está escrito lá que no prontuário tem que ter dados para monitoramento da vida útil das caldeiras. E isso em todos os aspectos. Porque, quer ver um exemplo? Ó, você tem o tubulão, você tem as tubulações, a parede d'água, você tem os coletores, você tem as grelhas, você tem o superaquecedor, você tem o economizador, você tem o pré-ar, você tem a tubulação que leva isso para a chaminé. Tem a chaminé, que também faz parte da caldeira, não faz parte da parte de pressão, mas está ali, tem que ser avaliada também, né, a parte de estrutura. Tudo isso tem uma vida útil que vai ter que ser calculada. Então, isso tem que vir Sim. no prontuário. E aí, através das inspeções, a gente consegue prever, né, a vida útil das caldeiras. Então, imagina que você tem lá uma espessura mínima no tubulão de 25, de 20 milímetros de espessura mínima. Se você tem 24 milímetros na espessura real, atual, você tem 4 milímetros ainda de sobreespessura que vai poder ser usada, tá? Isso é muito importante que esteja documentado e que você tenha esses cálculos na mão, que seria o prontuário da caldeira, que pode ser prontuário do fabricante, como pode ser também um prontuário reconstituído. A gente já falou muito sobre isso. Mas Sim. falando sobre vida útil de uma caldeira, ninguém vai pagar 50 milhões de reais para uma caldeira durar 5 anos, né, cara? Não existe Com isso. certeza. Então, assim, ela tem lá um valor de OPEX, que eu já falei, que é as despesas operacionais, mas ao longo de muitos e muitos anos, essa caldeira tem que funcionar a todo vapor. Vai depender agora, né, do que eu falei, né? Da forma como você mantém ou que você dá de manutenção para essa caldeira. Imagina que você trata a sua água, então o cara vai lá, faz tratamento de água, faz toda a parte de análise, né, da qualidade da água utilizada. Então você evita, por exemplo, corrosões, impurezas, e isso tudo vai deteriorando a parede da caldeira a ponto de ter uma vida útil bem reduzida mesmo. Nós já vimos, né? Inclusive eu falo lá no meu curso de alta performance em NR13, e nós vamos tratar desse assunto também dentro do congresso. Nós já vimos, por exemplo, caldeira que teve o tubulão condenado por causa de mau tratamento de água, devido a mau tratamento de água. Imagina que você tem um tubulão de uma caldeira de 50 milhões de reais, que só o tubulão ali é a parte mais importante da caldeira, condenado por falta de tratamento de água. Então, por isso que o OPEX ele tem que ser bem elaborado, ou seja, você tem que ter realmente essas despesas operacionais já na mão para saber como que vai cuidar. Não adianta você ter uma caldeira de 50 milhões e ficar preocupado em gastar, sei lá, 1 milhão por ano de despesas operacionais, como o tratamento de água. E aí eu falo, não só o tratamento de água, mas você tem os combustíveis utilizados, será que eles foram bem elaborados, né? Os gases, o retorno dos gases, reutilização, por exemplo, de um condensado, de uma água de condensado. Tudo isso vai trazer uma economia e vai aumentar a vida útil do equipamento. Manutenção, por exemplo. Manutenção não pode querer economizar em manutenção, né? Ah, mas eu posso tamponar quantos tubos? Pode, você pode tamponar, você tem uma porcentagem. Mas até quando que você vai ficar fazendo isso, né? Será que vale a pena? Será que vale a pena, por exemplo, não valeria a pena você ter um estudo para
viabilizar talvez um melhor combustível para a caldeira, para você ter realmente um rendimento melhor, tanto na operação quanto no aumento da vida útil. Cara, uma caldeira desse porte, de grande porte, é feita para durar, cara, 90, 100 anos. 90, 100 anos. Uhum. As menores duram menos tempo. Mas por quê? Porque existe uma concorrência maior entre os fabricantes. E aí você tem o quê? O próprio fabricante, para ganhar uma concorrência, para ter um custo menor, o que eles fazem? Usam materiais de menor espessura. Então, no meu cálculo deu lá, a espessura mínima é 20, cara, eu vou fazer com 22, vou fazer com 23, menor, em vez de fazer com uma vida útil maior. Então, economizando na espessura do material, ele tem um decréscimo no valor, consegue ser mais competitivo, só que aí essas caldeiras duram menos. O que eu costumo Sim. dizer? O cara vai comprar uma caldeira, consulte a gente. Liga para mim, liga na SD Engenharia e fala, cara, eu estou querendo comprar uma caldeira, você pode avaliar? Quanto custa para você avaliar para mim os projetos? Cara, isso é Isso aí. ótimo. Imagina, a gente pega os projetos, avalia e fala para ele, ó, cara, essa aqui está mais barato, mas a sua vida útil nessa aqui vai ser Bem metade menor. do que essa, que está um pouco mais caro, mas tem uma vida útil maior. Então, ninguém compra uma caldeira sem fazer isso. E esse é o nosso trabalho, avaliar e pontuar o que é melhor para o nosso cliente. Com certeza. Ô Marcos, eu vou sair um pouquinho do script, né? Falando um pouquinho sobre vida útil. A gente tem toda a parte de acompanhamento anual que é feito, né, dentro das inspeções, aí a gente consegue medir talvez até a taxa de corrosão que essa caldeira está tendo anualmente, aí propor melhorias, etc. Mas também, quando vamos falar que chegou numa situação mais crítica, por exemplo, a gente tem uma opção de fazer um projeto de alteração em reparo também, ou sei lá, propor para o cliente, em vez de, ó, tá chegando no fim, não compensa de talvez a gente fazer um retrofit na sua caldeira. Tô dando alguns exemplos aí. Será que a gente podia Sim. falar um pouquinho sobre isso? Claro, isso tudo, né, entra dentro desses estudos de integridade que eu costumo falar. Eu costumo falar que Exatamente. A NR3 ela é apoiada em dois pilares, né, que é a integridade e segurança. E os estudos de integridade possibilitam que se faça isso, né? Então eu posso fazer um Uhum. recálculo. Eu vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho uma caldeira que foi fabricada, ela tem uma PMTA de 30 quilos, né? Só que o meu processo não usa tudo isso, eu uso 20. Não tem como eu alterar o valor da espessura mínima? Tem como alterar. Exatamente. Tudo vai mandar, o que manda, na verdade, é o processo. Quanto que você precisa de vapor na linha? Ah, eu preciso de 17 quilos na linha. Você tem uma caldeira de 30 de PMTA, cara, você poderia ter uma caldeira de 21 de PMTA para trabalhar com 17 na linha. Imagina que a espessura mínima para 30 de PMTA é muito maior do que a espessura mínima para 21. E aí você consegue Com certeza. fazer esse estudo, fazer esses cálculos e comprovar que a caldeira ela tem condições de operar muito mais tempo do que realmente estava previsto no início. Isso a gente Com chama assim, certeza. então quer dizer que eu tenho uma caldeira que ela é mais do que eu precisava no início. Exatamente, isso já aconteceu, a gente já fez estudos desse tipo e é assim mesmo que funciona. Claro que hoje quando o cara vai comprar uma caldeira, é tudo meio que é tudo cronometrado para ficar mais barato, né? Mas caldeiras mais É. antigas não tinha muito disso. Então, eram poucos fabricantes e os fabricantes visavam mais a qualidade do que o preço. E aí as caldeiras duravam mais tempo. Hoje, eu já vi caldeiras de 60, 70 anos que estão rodando. Caldeiras CBC, por exemplo, caldeiras Uhum. Dedini que estão aí rodando, que foram fabricadas há 60 anos atrás. Com certeza. Com certeza. A gente já até inspecionou várias delas, né? Uhum. Ô Marcos, então beleza, assim, agora a gente falou, a gente tem alguns históricos aqui, a gente acho que comentamos alguns podcasts de caldeiras que explodiram, né? Mas eu acredito que a gente nunca falou sobre a consequência disso para a indústria e nem do que está ao redor na indústria. Eu queria voltar aqui um pouco agora sobre esse assunto, trazer para esse lado aí. Entendi. Na verdade, Vitor, falando sobre a questão
explosão, de acidentes envolvendo caldeiras, né, a gente sempre fica meio atento a esse tipo de situação, apesar que a mídia, né, a mídia em geral, ela esconde um pouco essas informações. Eu acredito que para meio que poupar, talvez, regionalmente, né, alguma situação, mas enfim. A regularização ou regulamentação das inspeções, né, tanto para vasos de pressão como para caldeiras, isso não é de agora, isso é de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Então, quando se tinham lá as máquinas a vapor, né, no século XVIII, já tinham alguns conceitos sobre controle de qualidade e durabilidade desses equipamentos. Por quê? Porque eles já viam que alguns explodiam e matavam pessoas. Então, eles começaram a avaliar de forma mais criteriosa. No século XIX, por exemplo, havia centenas de milhares de acidentes voltados para essa área, tanto para vasos de pressão como, principalmente, caldeiras, que eram produzidas, fabricadas sem nenhum critério e acabava tendo muitos problemas, muitos acidentes. Tanto é que teve a maior história, né, de acidentes assim, envolvendo caldeiras foi numa fábrica de sapatos da Grover. Eu acho que todo mundo que mexe, que atua na NR13, lembra e sabe dessa história. E essa fábrica de sapato em Massachusetts. Massachusetts. Isso aconteceu em 1905. Imagina que nessa época ainda não se tinha o ASME, não se tinha nenhuma norma de fabricação. E a caldeira explodiu e matou, cara, 58 pessoas. Olha só. Né, tá até no meu e-book. Quem tem meu e-book já deve ter visto isso lá, né? Eu coloco essa informação, essa história lá. E lá mostra que além das 58 pessoas que morreram, 117 pessoas ficaram feridas. Então imagina a proporção gigantesca que isso se tornou. 58 pessoas morrerem por causa de uma explosão de um equipamento, de uma caldeira. Então a fábrica de sapato se desintegrou por causa de um equipamento, que era a caldeira. Aí a gente volta, né? Isso tudo fez com que em 1915 o ASME então começasse a ganhar força. E aí, claro, que um grupo de engenheiros mecânicos que tinham já experiência em controle de qualidade, em inspeções, começaram ao quê? A montar então um código que regulamentava a fabricação desses equipamentos. Isso fez com que as caldeiras hoje, então, elas tivessem o quê? O apoio de um código de projeto. O apoio de um código de projeto. Porém, aí vem o porém, né? Tem um problema aí, que muita gente não entende isso, não sabe o risco que corre e acaba fazendo o quê? Produzindo caldeiras com o que a gente chama de copia-cola, ou Ctrl-C, Ctrl-V. O cara trabalhava numa empresa que fabricava caldeira, principalmente as caldeiras de pequeno porte, tá? Fabricava caldeira, aí ele sai de lá, ele pega lá e leva os projetos. E continua fabricando aquela caldeira daquele jeito, e vendendo, né? De forma indiscriminada. Porque é o seguinte, não necessariamente essas fabriquinhas de caldeira necessitam de um selo ASME, como nos Estados Unidos, a maioria das indústrias fabricantes de caldeiras já tem, né? Aqui no Brasil, alguns fabricantes de caldeira, pelo menos os maiores fabricantes, já possuem um selo ASME, que garante que eles produzem, que eles fabricam conforme exatamente o selo. Seria uma espécie de ISO 9000. Mas imagina que essas fabriquinhas pequenas, o cara faz para comer, faz para viver. E aí ele faz do jeito que ele aprendeu lá atrás. Sem critério, sem qualidade. Eu já vi, por exemplo, em pequenas fábricas, o pessoal soldar a tubulação do coletor, tubo A106, por exemplo, na MIG, no arame tubular. Né? A gente comentou sobre isso, acho que na última live nossa. Foi. Cara, isso aí é uma loucura. Fala assim, nossa, existe isso? Existe. Então, o que ajudaria ao empresário, dono da indústria, que está comprando uma caldeira? Contratar um serviço especializado de acompanhamento. Então, a SD Engenharia, por exemplo, ou qualquer um dos meus alunos que trabalham com a NR13, tem condições suficientes de pegar o ASME e ir lá e ver se o fabricante está fazendo da forma correta. É isso que vai evitar esse tipo de acidente, isso que vai evitar explosões de caldeira, por exemplo. Então, isso tudo, gente, isso tudo acontece hoje. Eu não estou falando que aconteceu em 1905. Lá em 1905 acontecia também, mas hoje ainda explodem caldeiras. Hoje.
por causa de erro de projeto, por causa de erro sem soldagem, né? Executada sem procedimento, sem qualidade. Não tem uma radiografia, não tem nada que comprove que aquela solda está bem feita. E o pessoal está vendendo. E tem gente comprando. E aí fica essa loucura. Imagina que isso existe hoje. Eu estou falando hoje. Então nós temos que tomar cuidado, né? E aí fica o conselho aqui para quem está ouvindo que trabalha numa indústria, avaliar, né, se realmente a sua caldeira ela está segura. Porque existem milhares de equipamentos hoje funcionando de forma insegura, infelizmente. E fora que tem gente que compra caldeira de sucata, né? Isso a gente nem falou, né? Mas acontece, viu? Caldeiras Acontece. usadas, né? Que eram antigas e o pessoal pega, reforma. Cara, dá para fazer isso? Dá. Não estou falando que não dá, porque existem caldeiras rodando há 60 anos. Mas dá para fazer critério, isso, mas né? tem que ter critério, a forma correta de fazer. Exatamente. Quer ver um exemplo? Para fazer uma reconstituição de prontuário, né, existem critérios. Você tem que saber, por exemplo, que você não pode usar qualquer material, qualquer tensão. Você tem que usar de menor resistência para saber se vai realmente dar certo ou não. Ah, não passou? Cara, tem que fazer ensaio, tem que cortar um pedaço, fazer um ensaio de tração. Quer dizer, tem um monte de coisa que está envolvido nesse aspecto de segurança e integridade que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe, não conhece. Tá joia. Ô Marcos, eu tinha preparado essas perguntas aí e eu queria saber se quer propor alguma coisa, o pessoal que está aí na live, a gente pode finalizar, como é que tá a sua agenda aí? Tem uma pergunta aqui, na verdade várias, vamos ver se a gente consegue responder aqui. Tem pergunta? Vamos lá. Tem pergunta aqui, cliente reparou e não gerou par. PH fez TH, ó, combinou, PH fez TH e os ensaios não destrutivos volumétricos. Atende a NR13? O Erlon, né? O Erlon, cara, em parte atende, porque se ele fez ensaios não volumétricos, dependendo do ensaio, se tiver no pitch, né, e garantir que aquele projeto de alteração e reparo foi coberto por esses ensaios, já é um caminho. Mas não é só isso, né? Tem que ver quem fez a solda, o soldador é qualificado, o procedimento de soldagem está qualificado, a matéria-prima utilizada, o material de consumo tem certificado. Tudo isso, além de desenhos técnicos mostrando o tipo de junta, como tem que ser feita a solda, os locais onde está sendo feitos os reparos, tudo isso tem que constar num projeto de alteração e reparo. Não é simplesmente fazer um TH e ensaios não volumétricos, que os não volumétricos são um LP visual, por exemplo. O cara fez um LP, um visual e fez o TH. Quer dizer, 3 ensaios não destrutivos. É o suficiente? Na minha opinião, não. Ele tem que fazer mais, tem que acrescentar alguns itens aí nesse projeto de alteração e reparo, beleza? Seria o mínimo, né? Lá, ele até colocou ali. Eu recomendaria até fazer ultrassom aí nessas soldas. Com certeza, com certeza. Depende da solda, né? Porque às vezes não é nem ultrassom não pega, você tem que fazer radiografia às vezes. Mas tem que ver material, tem que ver um monte de outras coisas, né? Por exemplo, se for P11 ou T11, tem que fazer radiografia. Né? Tem que fazer tratamento térmico de alívio. Então tem um monte de variáveis aí que não dá para colocar só numa pergunta, né? Vamos ver, depois do outro aqui, Erlon. Ô, pessoal, se quiser fazer pergunta, eu consigo ficar uns 10 minutinhos ainda, tá? Vamos lá. O Congresso vai falar de vida útil remanescente e cálculos de PMTA em caldeiras? Eu acho que é uma pergunta. Não vai falar sobre isso, viu, Erlon? Não vai falar sobre isso. A gente fala sobre um monte de outras coisas, mas não sobre vida remanescente. Isso aí tem Você tem um curso nisso aí, não tem? Tem o curso e tem também. Já dei até gratuito esse conteúdo. Mas não tem, viu, Erlon, essas informações. Vamos ver o que mais aqui. Marcos, boa noite. Poderia explicar como será o acesso às palestras do seminário do Congresso? Cara, as palestras, você deve estar no grupo de WhatsApp já, né, Erlon? Se você estiver no grupo de WhatsApp, não sai, fica lá que vai ser tudo colocado lá. Inclusive, hoje é quinta, amanhã é sexta, quer dizer, falta 2 dias, né?
Amanhã acho que já vai ser postado algumas informações que é referente ao material didático. Então, cada palestrante pegou a sua palestra, né, que está em PowerPoint, a gente transformou em PDF, vai colocar tudo isso lá no grupo para você poder acompanhar isso, ter isso, né, com você. Na minha palestra, por exemplo, na primeira palestra, tem até 2 arquivos, que um em Excel, que é uma folha de dados, tem também um outro arquivinho lá que mostra alguns detalhes que não dá para ver talvez no PowerPoint, então eu fiz questão de entregar esse conteúdo também. Mas assim, amanhã que vai começar toda essa interação. E não saia do grupo, porque esse grupo ele vai se transformar, na verdade, olha, eu tô dando até spoiler aqui, vai se transformar num grupo de comunidade da NR13, tá? Fica lá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma. Pessoal, vê se tem alguma aí nos comentários, Vitor. Show, Marcos. Valeu pelos esclarecimentos. Fica lá no grupo, Erlon. Vamos ver. Não, acho que eu vi só um comentário sobre o Projeto Star aqui. Não tem, né? Ó, o Marquinhos tá aí, ó. Toda live o cara tá aí. Acho que colocaram uma aqui agora. Ó, o Marquinhos colocou, vamos ver. Quando o PH realiza um PAR, projeto de alteração e reparo, ele se torna responsável pelo equipamento até o final da vida útil do equipamento? Ó, a pergunta do Marquinhos. Será que ele tá com medo de alguma Boa pergunta, coisa? hein? Ele deve estar com medo de... Tá com medo, Será? Marquinhos? Não. Ó, vamos lá, ó. Existem situações, né, que levam à responsabilidade. Vamos lá. Imagina que você fez um projeto de alteração e reparo de troca do tubulão. Puta, olha que tamanho de projeto de alteração e reparo, que eu estou dando um exemplo aqui. E esse tubulão foi comprado, foi fornecido por, sei lá, por uma empresa e você simplesmente fez o projeto. Se isso aí der um pau, vai ter que ser avaliado todo o critério. A culpa foi de quem? Do fabricante do tubulão? Ou foi de quem inspecionou? Ou foi do soldador? Quem tem que avaliar isso, tá? Isso é algo que realmente fica até o fim da vida útil. Então, se você tiver um problema em 1 ano ou em 10 anos, vai ser investigado e tem que ter essa documentação guardada. Então, tanto o projeto de alteração e reparo quanto o prontuário, ele é algo que não tem, não perde a validade, ele sempre vai ser válido, tá? Por isso, gente, olha, Marquinhos, essa pergunta foi top. Por isso que eu sempre falo, vai fazer um projeto de alteração e reparo num vaso de pressão, numa caldeira, em qualquer equipamento, faça um mapeamento de localização do seu par. Ó, Exatamente. mapeamento de localização do seu par. Isso aí serve até para o Brunão, que estava aqui, ó, não sei se ele está ainda, né? Que é o nosso PH. O Caio, que está lá na nossa equipe também. Tem que ter isso. Por quê? Ah, mas como que eu vou fazer um mapeamento de identificação de local? Coordenada, cara. Ó, você vai pegar lá a boca de visita do equipamento, certo? A 50 milímetros para cima e, sei lá, 10 à direita. 10 graus à direita, sei lá, alguma forma você tem que colocar em desenho e foto, identificando onde foi o reparo que você fez, que você acompanhou. Por quê? Se esse vaso explodir, eles vão avaliar. Se foi ali, cara, vão te chamar para responder. Agora, pode ser que seja do outro lado. Ou pode ser que foi ali, mas foi outra pessoa que fez. Tem algum outro problema ali. Então, tudo isso aí tem que ser investigado. Então, façam sempre isso. Muito importante isso, professor. É isso aí, Antônio. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não tiver, a gente finaliza. Oi. Pergunta do engenheiro Adriel aí. Fala aí. Quanto que custa o seminário? O congresso, o seminário, o congresso, gente, né? Que o Erlon colocou seminário aqui, mas é assim, ó. Sábado vai ser o congresso. Congresso é de um dia inteiro. Então, sábado é o congresso. Nós vamos ter um seminário, sim, mas vai ser em dezembro. Mas o de sábado agora, eu acho que está no terceiro lote, R$ 247. É isso, Vitor? Será? Se eu não me engano, é isso. É isso. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que é R$ 247. Deixa eu ver aqui, eu tenho aqui. Exatamente. Ó, terceiro lote, R$ 247. Se quiser mais informações, me chama no direct aqui, na hora que acabar a live, que eu já coloco para você
o link direto para você ver toda a temática. Ó, até vou ler aqui a temática para você. Ó. Nós vamos ter lá, ó, Luan Cândido, que vai falar sobre MEF, né? Método de elementos finitos, onde que você aplica, como que você aplica isso. Vai ter o Pablo falando sobre SPI, né? Cara é especialista nessa área de SPI, que é inspeção própria, né? Serviço de inspeção. Serviço de inspeção própria, de inspeção de equipamentos, né? Interna própria. Tem o Ricardo, vai falar também sobre um assunto muito legal, que é a parte de dimensionamento de bombas de água para caldeira, que às vezes a gente passa batido, mas existe um grande risco em se fazer isso de forma errada, tá? Então, cara, assim, tem muita coisa aqui, muita coisa legal. O Fernando Novaes, que é especialista em solda e também em inspeções, né, de ensaios não destrutivos, o cara sabe tudo de ensaios. Ele vai falar sobre projetos de alteração e reparo, como que você faz, então, tem uma estratégia correta para isso. O Milton também vai falar, Milton Carreiro, que é especialista em caldeiras de álcalis, né, vai falar sobre as maiores caldeiras do Brasil, que são as caldeiras de recuperação química, quais são os maiores riscos, o que um profissional habilitado ele precisa entender sobre isso. Então, cara, tá top. E eu vou fazer 2 palestras. Eu vou fazer a primeira e a última palestra falando sobre a importância dos estudos de integridade e segurança, e também falando sobre como que você pode atuar de forma direta com integridade e segurança dentro do mercado atual. Então, cara, tá fantástico o congresso. Quem tiver interesse, me chama no direct lá, que eu vou colocar o link para vocês. Beleza? É isso aí, Vitor. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não, né? Que eu não vi, não. Eu não vi aqui, não. Não tem mesmo. Ô Marcos, só queria comentar aí que conhecendo os caras e conhecendo tudo que eles vão oferecer, cara, tá de graça R$ 247. Tá de graça, de Tá, graça, de tá. graça. Tá, mas tá mesmo. Na verdade, Vale muito a pena, vale muito a é. pena. E outra, hein, cara, ó, todo o valor que a gente está arrecadando com essas inscrições, nós estamos revertendo para uma instituição de caridade aqui de Sertãozinho, que é o Asilo, né? Eu até coloquei Uhum. um vídeo, nós fizemos um vídeo especial para o Asilo, mostrando lá os nossos velhinhos lá, que a gente gosta tanto deles lá, e estamos doando toda a renda desse congresso. Tá? Nós estamos entregando lá no asilo. Então, cara, é muito legal. Tem uma pergunta aqui, né? Pedrão. É o Pedro? É, o Pedrão. Ei, Pedrão, e aí, meu? Como é que tá o Goiás? Tá lá ainda? Tá lá. O dono da RT, lê aí, Vitor. O dono da RT de execução é o responsável em garantir premissas de projeto. Se der pau e a execução estiver em desacordo com o projeto, só complementando sobre responsabilidade. Tá bom Ah. demais. Não, isso aí que o Pedro falou é o seguinte, gente, ó, existe uma diferença aí, é que o Pedro já meio que dividiu o projeto de alteração e reparo, né? Que é o que é um projeto de alteração e reparo? É uma documentação específica, certo? Só Sim. que nós, por exemplo, a SD Engenharia não faz essa divisão, essa separação. Tanto é que já vieram perguntar para a gente, você faz só o documento? Não, a gente não faz. Porque é o seguinte, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade que o Pedro falou é realmente isso. O cara fez o documento, emitiu uma RT. Todo aquele projeto, a execução, está sobre a responsabilidade dele. Se ele só faz isso e deixa a execução por conta de outra pessoa, cara, não tem a garantia que vai ser executado de forma correta. Então, no nosso caso, aqui na SD Engenharia, e o Pedrão, fica atento a isso, Pedrão, nós sempre fazemos o projeto de alteração e reparo e já executamos o quê? O acompanhamento. Então, os ensaios é por nossa conta, o acompanhamento é por nossa conta, tratamento térmico, se tiver, é por nossa conta, tudo por nossa conta, inclusive Até a os inspeção ensaios volumétricos. e a Exatamente. inspeção extraordinária também. Exatamente, a inspeção extraordinária também já é por nossa conta. Teste hidrostático em caldeiras não é mais obrigatório? Não, Antônio, não é. Só na fabricação. Ó, respondendo a pergunta É isso aí. Isso aí, vamos finalizar? Vamos lá, vamos lá. Então, assim, gente, obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo.
Gostaria de agradecer você, Marcos, mais uma vez. Missão cumprida dos podcasts de aquecimento. A gente se vê sábado no congresso, vai estar top, eu vou estar lá. Então eu conto com todo mundo, por favor se inscrevam, vale muito a pena. Vai ser um evento fantástico, não tem dúvidas disso. As palestras eu já dei uma olhada aqui, estão sensacionais, vai agregar muito aí para todo mundo que está dentro da área. No mais, todos os episódios eles ficam gravados aí no IGTV do Marcos, vai para o YouTube, Deezer, Spotify e não deixe de assistir quem não pôde acompanhar ao vivo. No mais, Isso. muito obrigado, valeu Marcos, tamo junto aí, E é Calebão só o começo. apareceu aí, é só o começo.